que hoje reservou esse momento para a escola missionária. Boa tarde você também que está nos acompanhando, que estará assistindo nesse momento. Nós estamos agora ao vivo pelo YouTube, mas também esse vídeo ficará gravado. Nós teremos uma programação especial aqui e ficamos felizes também aqui no canal da nossa igreja de ter você aí, está nos acompanhando. Eu gostaria de iniciar esse momento fazendo uma oração, buscando a presença de Deus, pedindo que Deus seja conosco, nos ilumine e nos abençoe, porque o propósito é podermos aprender na escola de Cristo, para a gente poder alcançar muitas outras pessoas, tá bom? E nós vamos orar aqui, quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar, depois vou chamar também aqui o nosso amigo pastor Éder, por favor, vamos cantar depois já na sequência, e aí então depois nosso amigo Deneval vai dar aqui um recadinho importante, tá bom? Vamos iniciar esse momento orando? Vamos orar juntos. Obrigado, Senhor, damos graças pela vida e pelo cuidado. Por favor, pedimos o Teu Espírito Santo para nos ensinar, nos aconselhar, mostrar a respeito da missão, mudar o nosso entendimento sobre algumas coisas, para estarmos melhores preparados para sermos missionários em Tua causa, neste lugar, na Tua obra. Pedimos a Tua bênção, Senhor, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Pode assentar. Pastor Éder, pode louvar com a gente, cantando o hino 486. Vamos louvar então? Essa música é uma música especial, mostrando qual que é a nossa missão aqui na terra. Devemos ser sal e luz. Vamos cantar então? Quero a ajuda da nossa produção perfeita. Eu quero que você de sua casa louve conosco e vocês que estão aqui também. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos assinar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Neste momento eu gostaria de convidar o nosso líder do Ministério Pessoal, que está envolvido aí nesse grande projeto. A Escola Missionária está iniciando e esse é o nosso líder que tem cuidado de todos os detalhes. Passa algumas coordenadas aí para a nossa turma que está nos assistindo, que Deus possa te usar. Boa tarde, irmãos. Eu queria agradecer a presença de vocês que estão aqui presentes e agradecer também a presença de todos vocês que nos acompanham aí pelo YouTube, que o Espírito Santo possa iluminar a mente de vocês,
abrir o entendimento, o intelecto, para que nós possamos aprender mais um pouquinho acerca de missão, acerca de evangelismo. E hoje nós teremos conosco o pastor Jolivet Chaves, e ele que é um especialista na área, ele é doutor em missão pela Andrews, fez doutorado pela Andrews. Hoje nós temos o privilégio de ouvi-lo agora à tarde. E eu gostaria de chamar também aqui o pastor Marcelo e o pastor Éder. Eles têm um recadinho especial, todo especial para a igreja neste momento. Amigos, logo já vamos entregar aqui a palavra do pastor Jolivet, mas eu vou dar um recadinho, depois do pastor Éder também. Nós iniciamos a nossa escola missionária já há alguns meses, estamos fazendo um trabalho, muitos de vocês que estão aqui, outros mais, tem pessoas que estão entrando em contato, estão estudando a Bíblia. Sempre é bom, nesses momentos, a gente compartilhar um testemunho. Ontem eu fui fazer uma visita e eles não estão aqui, mas provavelmente estarão assistindo. Ontem eu fui na casa do irmão Antônio, né, que se batizou acho que em novembro do ano passado. E ele está estudando a Bíblia, ele e a sua mulher, o casal está estudando a Bíblia com uma pessoa que mora na África. E ele ontem deu um testemunho muito bonito que eu queria compartilhar com vocês. Ele no momento não está aqui em Vitória também, por isso que não está aqui conosco, mas ele me disse o seguinte, que ele já tem uma certa idade, acho que 50 e alguns anos, e ele tem um problema de joelho, e o problema de joelho dele é um problema degenerativo que impede ele de fazer longas caminhadas. Ele é enfermeiro, está trabalhando, não está afastado, mas esse problema de joelho impede ele a caminhar, a fazer alguma movimentação, principalmente se for repetitiva. E ele estava me contando ontem que, algum tempo atrás, logo quando ele se batizou, no final do ano passado, ele começou a orar a Deus. Falou: Senhor, eu preciso de alguém para estudar a Bíblia, mas eu não tenho condição de ir atrás da pessoa. Eu peço que o Senhor me ajude e traga uma pessoa de algum jeito. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas que eu consiga dar estudo bíblico da minha casa. E aí então ele estava me contando ontem que quando nós começamos com a escola missionária, que ele teve a oportunidade de se inscrever, receber um nome da nossa igreja, desse rapaz, desse jovem lá da África, que foi para ele e para a esposa dele como se fosse assim uma bênção, um bálsamo. Primeiro porque ele realizou o desejo, a oração de voltar a dar estudos bíblicos, e por isso ele ficou muito feliz. E segundo lugar também, que diz ele e a esposa ontem, que eles mesmo à distância, né, não sei daqui na África quantos 1000 quilômetros são, mas ele disse que pegou um carinho tão especial por esse rapaz que ele está estudando a Bíblia, que eles já tratam esse rapaz como se fosse um filho. Eles conversam, estudam a Bíblia, muitas vezes entram em contato em outros momentos, perguntam como é que está, e diz assim: pastor, muitas vezes nós aqui ficamos ansiosos para chegar no sábado e a gente poder dar o estudo bíblico que a gente tem aqui organizado com ele, né, com o horário marcado. Eu sei que um horário aqui é 5h30 e lá parece que é 10 da noite, mas ele sempre está ali pronto para falar. Eu achei muito bonito isso, essa atitude. Eu sei que nós estamos tendo desafios, eu sei que muitos de nós pegamos vários contatos, poucos, alguns até me relataram: pastor, eu peguei vários contatos, mas poucos eu consegui dar prosseguimento do estudo. Mas assim, amigos, o reino de Deus, esse trabalho, ele não é muito diferente do trabalho que nós fazemos de forma pessoal. Muitas vezes nós abrimos oportunidade para muitas pessoas, né? E o Evangelho diz que muitos são o quê? São chamados. Mas o escolhido, ou seja, os escolhidos são poucos. Obviamente aqui está falando da escolha pessoal, né? Da escolha que a pessoa faz. Então, amigos,
nós estamos vivendo num momento desafiador que não podemos entrar em contato pessoal, né? Podemos estar em contato pessoal com os interessados ainda, entretanto, nem todos, né? Mas uma boa parte desses. Mas a nossa igreja, então, pela graça de Deus, está trazendo essa oportunidade. Hoje na live, para vocês verem, hoje na live de manhã, eu falei, olha gente, quem quiser pode entrar em contato. E todos os dias, e hoje já escreveu gente novamente pedindo estudo bíblico. Então muitas pessoas nos pedem estudo, e precisamos ter pessoas aqui capacitadas, motivadas e dispostas a pregar o evangelho, a falar, mesmo se não seja pessoalmente, virtualmente poder alcançar as pessoas. Então, fica aqui, em primeiro lugar, meu agradecimento a Deus e também àqueles que fizeram assim, executaram, que estão executando, realizando os estudos bíblicos. O pastor Éder agora vai falar também rapidamente dos materiais a mais que nós temos à disposição, né, que nós temos alguns materiais para que você utilize. E também agora, amigos, quero terminar minha parte com essa fala. Nós estamos, amigos, começando a ter oportunidades também de estudar presencialmente. Inclusive essa semana já 2 pessoas nos pediram estudos presenciais. Então está retornando algumas pessoas aqui ao outro lado. Eu sei que muitos de nós ainda estamos um pouco receosos, mas voltamos a ter a oportunidade de ter estudos presenciais. Então isso é uma bênção para nós, graças a Deus. Inclusive depois nós vamos também fazer um chamado para quem puder dar estudo presencial aqui para acompanhar. Nós temos alguns nomes também. Que Deus nos abençoe, que agora chegamos ao meio do ano, Deus tem levantado pessoas e tem levado pessoas a decisões, e que Deus nos ajude, porque estamos quase começando o segundo semestre de 2021, e eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas reservadas para nós, muitas bênçãos. Então vamos nos levantar agora como um povo para alcançar o que o Senhor tem e nos traz com tanta bondade. Muito bem. Eu gostaria de, em poucas palavras, mostrar para vocês alguns dos materiais que talvez algum de vocês não tenha ainda recebido. Nós, da equipe do Ministério Pessoal da nossa igreja, nós estamos presenteando a cada uma das nossas duplas missionárias com uma bolsinha, e também tem uma pasta de couro que estão aqui em nossa igreja, e dentro dela nós recheamos de materiais poderosos para potencializar o seu trabalho. E eu queria mostrar aqui algumas delas. A primeira é uma Bíblia, que dentro dela nós temos aqui o estudo bíblico ilustrado aqui para que vocês facilitem o manuseio do estudo bíblico. Nele você também já tem as respostas de cada uma das questões que vocês estarão estudando. É o guia que nós estamos usando, que é o Ouvindo a Voz de Deus. Aqui você também tem ele avulso. Existem algumas pessoas específicas que nós conversamos que estão pedindo o estudo de Apocalipse. Vocês também estarão recebendo em suas mãos. Além disso, vocês também terão o grande conflito. Nós também estamos enviando para cada um de vocês o manual feito aqui pela nossa união, de 10 dicas práticas aqui para instrutores bíblicos, desde o início do manuseio ali, do tato com a pessoa para alcançá-la, a arte de dar estudos bíblicos, como iniciar, como é que você vai manusear ali durante o estudo, o apelo, objeções, tudo isso você vai ter aqui nesse manual também. Além disso, temos um curso para duplas missionárias, um outro guia de orientações para duplas missionárias, e neste guia nós colocamos lá no nosso grupo do WhatsApp um manual com as respostas comentadas por teólogos que criaram esse estudo bíblico, e dentro de cada uma delas nós temos aqui, além da resposta da questão que você precisa, também existe um comentário de onde é que essa resposta veio,
para que amplie aí o seu conhecimento, para que quando a pessoa vier a te indagar, você esteja preparado para isso. E nós também colocamos aqui um manual, um material de apoio ao instrutor bíblico. Então nós temos muitos materiais que todos eles estão à disposição de cada um de vocês. Deixa eu ver as mãos aqui de quantos que receberam já esse material. Perfeito, maravilha. Quantos ainda não receberam e gostariam de recebê-lo? Pronto, tá certo. Então no final vocês vão me procurar e nós iremos entregar a cada um deles. Eu gostaria de convidar aqui também o pastor Lucas Viana, está aqui conosco, e também logo mais o pastor Jolivet Chaves. Eu queria apresentar, este daqui é o nosso departamental de evangelismo, de ministério pessoal da nossa região aqui do Centro-Norte Capixaba, e eu queria te apresentar a nossa equipe. Essa daqui é só uma parte da nossa equipe. Nós estamos aqui com mais de 100 pessoas conectadas também ao vivo pelo YouTube. Esse daqui é o nosso pastor. E olha só, esses daqui são alguns dos vários que nós temos da nossa igreja que estão dedicados em aprender mais e também colocar em prática aquilo que eles têm aprendido. E eles estão com um gás, hoje vieram para reforçar as ferramentas, colocar ali um óleozinho para continuar trabalhando com mais intensidade. E se o senhor puder, dê algumas palavrinhas aí para eles de incentivo, de motivação, e logo mais eu vou convidar o nosso palestrante dessa tarde. Deus te abençoe. E fique aí com nossa turma abençoada. Muito obrigado, pastor Éder, obrigado, pastor Marcelo. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham também pela internet. Uma satisfação poder estar aqui, vim aqui ver esse movimento. Eu acho muito legal o fato de vocês reservarem esse momento para poderem orar e buscar a presença do Espírito Santo. Nós temos muitas pessoas a buscar e você deve ter imaginado que a pandemia proporcionou uma busca maior de pessoas. Existe um pensamento que sempre eu carrego no coração, que muitas pessoas falam que a pandemia fechou muitas igrejas, e de fato isso aconteceu. Mas ao mesmo tempo a mensagem foi fortalecida. A mensagem chegou a um lugar onde nós jamais imaginávamos. E hoje nós temos a oportunidade de sermos porta-vozes de maior força dessa mensagem tão maravilhosa. Na verdade, eu tenho também agora a oportunidade de poder fazer uma oração. Eu gostaria de convidar você a fazer isso, você também que está nos acompanhando pela internet, para que nós possamos orar pelos interessados. Nós temos um número considerável de pessoas, tenho certeza que você tem alguém que você conhece, que gostaria de muito em breve estar aqui. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de orarmos por essas pessoas, orar por cada um dessas ovelhas do Senhor, para que nós possamos buscá-lo. Então eu quero convidar você, se você puder aí, se você também puder em casa, eu vou tentar me arriscar aqui também, a nós nos ajoelharmos nesse momento, para que nós possamos orar ao nosso Deus. Vamos orar? Oremos ao nosso Deus. Deus nosso Pai, nós queremos, Senhor, louvar o Teu nome por todas as bênçãos derramadas, por toda a proteção que o Senhor nos proporcionou, mesmo em meio ao caos que a gente tem vivido no contexto da humanidade hoje. Queremos te agradecer porque também nos proporciona o privilégio de podermos estar aqui, sermos seus mensageiros, sermos evangelistas em teu nome. E nós queremos, por favor, Pai, pedir que o Senhor nos capacite e nos dê a sabedoria necessária para que nós possamos enviar a mensagem a pessoas a quem tanto precisam, a quem tanto têm necessidade. Mas também, Senhor, nós queremos colocar em suas mãos todos os interessados aqui da Igreja Central de Vitória. Nós temos pessoas que estão sendo atendidas presencialmente, nós temos vizinhos, amigos, familiares, pessoas também que nos conheceram através da internet, das redes sociais. Ó Deus, nós queremos pedir, Pai, visite essas pessoas, esteja nesse momento com elas, toque no coração delas com teu Santo Espírito. E nos ajude, Senhor, para que as palavras que possamos dizer sejam palavras de paz, palavras do reino, palavras que prosperam a fé de cada um de nós. Esteja, Senhor, abençoando as famílias também dessas pessoas, Pai. Nós não sabemos o sofrimento que elas têm vivido, mas queremos pedir que pela Tua graça, que sejam alcançados e que a mensagem que venha da nossa boca, do nosso digitar, do nosso falar, possa ser uma mensagem que levante essas pessoas para um novo começo. Esteja conosco,
Abençoe também, Pai, o pastor Jolivet, que irá falar agora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu já quero convidar aqui o pastor Jolivet. Pastor, muito obrigado. O pastor Jolivet esteve atendendo a gente aqui durante toda a semana no concílio da associação e também esteve atendendo agora aqui na Igreja Central. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Lucas. Obrigado ao pastor Marcelo, ao Éder, a equipe pastoral aqui da igreja. Me fugiu o seu nome, meu amigo, desculpa. Pastor André, obrigado aí pela oportunidade que vocês me dão nesse momento. Boa tarde, irmãos. É muito bom ver vocês aqui, e eu sei que há um grupo também conectado, apesar de estarmos num momento difícil, não é? A missão continua. E talvez esse seja o momento em que a mensagem de esperança seja mais urgente, mais necessária ainda, sim ou não? Por isso nós precisamos estar, não é, afiados e dispostos para levar a esperança. E nessa tarde eu pensei, orei a respeito e decidi trazer para vocês uma pequena reflexão a respeito da grande comissão evangélica. Se nós estamos aqui é porque há uma missão a cumprir, sim ou não? Na verdade, a existência da igreja é para cumprir a missão. Nós existimos porque há uma missão a ser cumprida. E essa missão foi nos dada por ninguém mais do que o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, acho que o tema é, de fato, muito importante. E eu gostaria que vocês pegassem aí a Bíblia, pegassem o acesso que vocês têm à Bíblia, para que a gente possa analisar aqui o texto da grande comissão. Posso ficar um pouquinho mais à frente aqui? Tá ok? Se eu ficar aí embaixo, dá também não? Não, é aqui mesmo, tá bom. Abram a Bíblia aí, irmãos, por favor, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16, nós encontramos aqui nesse texto a grande comissão evangélica na versão de Mateus, porque cada um dos evangelistas fez a sua versão da grande comissão, mas a versão de Mateus é a mais ampla, a mais completa, onde nós encontramos maior riqueza de informação. Então, geralmente, a gente usa a grande comissão aqui de Mateus como referência da grande comissão bíblica. Está bem? Então, por favor, abram aí a Bíblia em Mateus 28, verso 16. E antes de ler, quero parabenizar a escola missionária. Durante muitos anos, eu tive o privilégio de trabalhar liderando a área missionária da igreja em várias partes aqui do Brasil. E eu creio muito na escola missionária, pastor Lucas, porque é uma forma de a gente realmente educar os irmãos, prepará-los para serem missionários cada dia mais completos. Então, a escola missionária realmente é uma escola muito importante, a formação do discipulado, não é? E o texto de hoje aqui da grande comissão vai nos falar disso, vai nos falar do discipulado. Verso 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Depois eu vou continuar lendo, olhem agora para mim. Em que monte Jesus encontrou os discípulos na Galileia? O texto aqui está dizendo que eles, os 11, porque Judas já havia se suicidado, os 11 seguiram para a Galileia, justamente no momento em que estava prestes o retorno de Cristo para o céu. Vocês se lembram que Jesus ressuscitou e viveu 40 dias aparecendo aos discípulos aqui na terra, preparando-os para a missão que eles deveriam cumprir. E finalmente o último encontro de Jesus foi nesse monte lá na Galileia, onde Jesus deu a grande comissão evangélica.
Que monte foi esse? Nós não sabemos que monte foi esse. Pode ser que tenha sido o Monte da Transfiguração, mas a gente não encontra uma informação clara a esse respeito. Mas se você olhar no capítulo 28, virando a página anterior, no verso 7, foi aquele momento quando Maria Madalena esteve lá no jardim do sepulcro de Jesus, e Jesus havia ressuscitado, e então os anjos a encontraram e disseram para ela que Jesus havia ressuscitado e que ela deveria falar aos discípulos que Jesus haveria de encontrá-los na Galileia, que era para eles irem a Galileia encontrar Jesus. Aí quando Maria estava ali perplexa, antes de voltar aos discípulos, o próprio Jesus aparece para ela, e aí o verso 10, Jesus lhe disse: não temas, ide e avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Percebe quão importante era esse encontro na Galileia? Era tão importante que o anjo que encontrou Maria lá no sepulcro disse: fale aos discípulos que Jesus tem um encontro com eles na Galileia. E de repente o próprio Jesus aparece de novo, refaz a mesma informação para Maria, dizendo: diga aos meus discípulos que nós temos um encontro. Aonde? Na Galileia. Os discípulos eram galileus. Jesus havia vivido na Galileia a maior parte do seu tempo. Ali ele começou o seu ministério. E agora ele vai terminar o ministério no mesmo lugar. E ali ele se reúne com os 11. O verso 16 diz que era um monte, não sabemos qual monte. Mas se nós olharmos 1 Coríntios 15, verso 6, Paulo diz que não estavam ali somente os 11. Sabiam disso? 1 Coríntios 15, verso 6, Paulo diz que além dos 11, estavam ali cerca de 500 irmãos reunidos para despedir de Jesus. E naquele cenário importante, aquela reunião extraordinária, porque Jesus ia voltar para o céu, a missão da pregação do Evangelho ficaria agora na mão dos discípulos, e Jesus tinha palavras muito importantes para dizê-los, porque seriam as suas últimas palavras, as suas últimas instruções. E então, o verso 17 diz: e quando os 11 discípulos viram Jesus, eles o adoraram. Mas o que aconteceu na sequência aí? O texto diz que alguns duvidaram. Que triste, não? Apesar de Jesus ter ficado 40 dias ainda aparecendo entre eles, apesar de ter havido uma ressurreição especial de pessoas que eram mártires, não é? Ressuscitaram como testemunhas e apareceram também a muitos, comprovando que Jesus havia ressuscitado. Apesar disso, alguns ainda duvidaram quando viram Jesus. E agora, uma coisa chama a atenção, irmãos. Apesar de alguns ali duvidarem, ainda assim Jesus lhes deu a missão. E aqui tem uma lição importante para nós. A grande comissão era a coisa mais importante que Jesus tinha que deixar ali com os discípulos. Era a missão da pregação do Evangelho. Afinal, tudo o que ele fez na cruz só teria sentido agora se os discípulos espalhassem essa mensagem, se a missão fosse cumprida. E o texto diz que, apesar deles, alguns deles duvidarem, ainda assim Jesus lhes deu a grande comissão. Sabe por quê, irmãos, que Jesus deu a eles a grande comissão? Mesmo havendo dúvida no coração de alguns? Porque é justamente no processo do cumprimento da missão que as dúvidas vão se dissipando. Vocês já prestaram atenção que quando vocês estão fazendo um estudo bíblico com alguém, dirigindo uma classe bíblica ou pregando um sermão com um tema bíblico, vocês mesmos se convencem mais a respeito daquele tema do que antes?
na medida em que a gente ensina, até as dúvidas que a gente tem se dissipam. E Jesus sabia que era no processo de pregar o Evangelho, de cumprir a missão, que aquelas dúvidas iam se dissipar. Então, nós não precisamos esperar uma pessoa ser perfeita e absolutamente madura na fé para introduzi-la na missão. Porque se nós esperarmos que a pessoa chegue no nível de maturidade tal, que não tenha mais dúvida nenhuma, essa pessoa nunca vai chegar ao ponto de pregar o Evangelho, porque sempre vai haver algum questionamento, sempre vai haver a necessidade de um conhecimento maior. Por isso que, assim que uma pessoa recebe a Cristo, ela precisa ser introduzida na missão, porque isso é a melhor escola para ajudar a pessoa a amadurecer na fé, no crescimento e no conhecimento, e dissipar as dúvidas. Então, por isso Jesus deu aos discípulos a grande comissão, ainda que houvesse dúvida entre eles. Não precisamos esperar uma pessoa ser perfeita para então só ir começar a testemunhar do Evangelho. Porque é pelo testemunho do Evangelho que a pessoa vai amadurecer espiritualmente e vai chegar no nível de discípulo maduro em Cristo Jesus. Eu acho que vocês têm também algumas dúvidas, algumas coisas que vocês não sabem explicar direito, é ou não é? Mas é através do exercício da missão que essas coisas vão se esclarecendo para vocês também. E vão firmando na fé a cada dia mais. Muito bom. Agora, depois desse encontro inicial de Jesus, ele aproxima e anuncia a grande comissão a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus introduziu as suas palavras, dando a comissão para os discípulos, falando da sua autoridade. O texto diz: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que foi importante Jesus falar isso? Porque ele estava dando para os discípulos a grande comissão que deveria ser estendida ao mundo inteiro. Vocês acham que aqueles 11 discípulos ou aquelas 500 pessoas ali reunidas, por si mesmas, seriam capazes de cumprir a grande comissão? Não seriam capazes. Era algo muito maior do que elas. Era impossível por si mesmas fazerem isso. Mas Jesus se levanta com toda a autoridade de governante do universo e diz: olha, quem está mandando vocês é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Irmãos, para entendermos bem esse assunto da autoridade aqui de Jesus, vamos lembrar uma coisa. Vocês se lembram quando Jesus, dias antes, se encontrou com Satanás lá no deserto? E aí, no momento da terceira tentação, Satanás disse para Jesus assim: olha, aliás, foi na segunda, não é? A segunda tentação. Satanás mostrou para Jesus como num filme, os reinos do mundo, as grandes nações. E o que Satanás falou para Jesus? Ele disse: olha, eu vou dar todas essas coisas para você, o domínio de todos esses reinos, eu vou dar para vocês, pertence a mim. Eu vou dar para você sob uma condição. Qual era a condição? Se você prostrar e me adorar. Percebe? Satanás sabia que o ministério de Jesus, o plano da redenção, significava o alcance do domínio. Aquele domínio, aquele governo que
que Adão e Eva passaram para a mão de Satanás quando pecaram. Porque vocês lembram que Adão era o administrador comissionado por Deus para cuidar dessa terra. E quando ele pecou, ele passou para as mãos do inimigo esse domínio, esse governo. E a partir daí a Bíblia passa a chamar Satanás de o príncipe desse mundo, o Deus desse século. E é por isso que quando Moisés ia ser ressuscitado, ele disse, não é para ressuscitar Moisés, lembram dessa história lá em Judas? Porque ele pertence ao meu mundo, eu sou o governante aqui. Então em jogo aqui estava o domínio, e Jesus Cristo veio e Satanás diz, você não precisa passar pela agonia da cruz, você não precisa passar por todo esse sofrimento para ser o governante, eu te dou, apenas me adore. E então Jesus disse, arreda-te Satanás, e ele cumpriu o desígnio que lhe cabia, e foi até o fim fiel, obediente, e morreu vitorioso na cruz. E porque Jesus morreu sem pecar, e morreu mantendo o plano da salvação, segundo o que havia sido planejado com Deus, porque Jesus fez isso, ele derrotou Satanás. E ao derrotar Satanás na cruz como nosso representante, de novo ele tomou as chaves do governo, mas não apenas do governo dessa terra. Aqui diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, aqui está uma lição importante para nós. Satanás sempre vai oferecer atalhos enganosos para nós. Mas aqui a experiência de Jesus claramente nos mostra que não existe vitória pelos atalhos, que não existe autoridade sem a obediência, que não existe realmente poder sem a palavra de Deus, sem submissão à palavra de Deus, sem obediência à palavra de Deus. Não existe glória sem passar pela cruz. Se Jesus houvesse seguido a oferta de Satanás e se prostrado, ele teria perdido tudo. É assim que Satanás faz, é o engano. Os atalhos sempre nos levam à derrota. Mas porque Jesus foi fiel até o fim, ele conquistou não apenas o domínio que Satanás falou, mas o domínio do universo. E a expressão aqui, toda a autoridade, a expressão grega aqui, exousia, significa governo, domínio, autoridade. É algo amplo, é mais do que poder, é um domínio moral, é uma autoridade realmente incontestável. E é sob essa autoridade que Jesus nos envia para cumprir a missão. E agora eu vou pedir que coloquem aquele slide, por favor, aí na tela. Na grande comissão que Jesus nos dá, nós encontramos 4 verbos. Eu vou ler o texto outra vez, e vocês, por favor, tentem descobrir aqui os verbos, e nós vamos analisar algumas coisas interessantes sobre esses verbos. Jesus disse assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Apareceu aí? Olhem. Aqui nós encontramos os 4 verbos da grande comissão evangélica. A gente tem ali o verbo ir, e ali está o verbo, do jeito que ele é escrito lá no original, né? Poriontentes. Depois, o segundo verbo, fazer discípulos, o verbo é mateteusat. Prestem atenção na terminação dos verbos, como é que eles terminam no original. Depois, o terceiro verbo, batizando-os, a palavra no original é baptizontes, ou baptizantes. E finalmente,
a palavra ensinando-os, que é didascontes, ali é baptizontes, houve um erro ali, ao invés de A é O. Vocês estão prestando atenção aí que 3 verbos têm um final parecido, não tem? Quando você olha a língua original. Se você olha o verbo ide ou indo, que é o poriontentes, olha como é que termina. Depois o verbo batizando, que é o baptizontes, a mesma terminação, e ensinando, que é o didascontes. Esses 3 verbos estão no particípio grego. Mas aí você tem um 4º verbo, que é o verbo mateteusate. Ele está diferente dos outros. A terminação é outra. Por quê? Porque esse verbo é um imperativo. Enquanto os outros 3 são verbos no particípio, o verbo fazer discípulos é um imperativo. Por que é importante a gente entender isso, gente? Falando aqui em português, o que significa um imperativo? Quando a gente fala assim, isso é imperativo, quer dizer o quê? Como é que é? É uma ordem, não é? O imperativo é uma ordem. Então, olhem, se o imperativo é uma ordem, e nós temos 4 verbos que são os verbos de ação na grande comissão, desses 4 verbos, um deles é o imperativo, ou está no imperativo. Isso significa que aquele verbo que é o imperativo é a grande ordem da grande comissão, ou é a ordem da grande comissão. Significa assim, quando a gente tem um verbo no imperativo, ele é a ordem, ele é a missão a cumprir. E os outros verbos que estão no particípio, significa que essa ordem, para ser cumprida, será cumprida através dos outros verbos, certo? Então, fazer discípulo é a ordem, é o imperativo. Mas como é que eu faço discípulo? Aí eu vou para os verbos auxiliares, que estão no particípio. Como é que eu faço discípulo? Aí o texto diz, batizando, indo, batizando e ensinando. Agora vejam, é importante a gente ter isso em mente, porque nós precisamos sempre lembrar que a missão que Jesus nos deu, que a ordem que Jesus nos deu, que a grande razão de ser da comissão é o imperativo, é fazer discípulos. Agora, logicamente que a gente não faz discípulo esquecendo os particípios, porque para fazer discípulo nós precisamos ir, batizar e ensinar. Tá certo? Mas nós nunca devemos inverter a ordem. Fazer discípulo é a ordem, é a razão de ser da missão. Os outros verbos são necessários, são importantes, mas eles não são a missão em si. Eles são o meio de alcançar a missão, que é fazer discípulos. Indo, batizando e ensinando. Significa que se eu resumo minha missão só em ir, espalhar a mensagem, contatar as pessoas, mas ficar só nisso, eu não estou cumprindo a missão. Por exemplo, durante muito tempo, a igreja cristã, ou uma parte dos cristãos, achou que cumprir a missão era fazer obra social, era ir e ajudar as pessoas. Ir e ajudar as pessoas, ou o evangelho social, é muito importante, mas é parte da missão. Entenderam? É uma parte do processo, não é a missão somente isso. Da mesma forma, a missão não é somente batizar. Da mesma forma, a missão não é somente ensinar.
Nós precisamos ir, batizar e ensinar. Essas três coisas juntas têm como produto o discipulado, que é o alvo da missão, que é o propósito da missão, que é o imperativo que nós temos. E aí Jesus termina a grande comissão fazendo uma promessa especial. Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os missionários não estão sozinhos. Aquele que é o governante do universo, que tem toda a autoridade no céu e na terra, promete: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim, enquanto vocês estiverem cumprindo a missão. Percebem? Agora, eu quero terminar mencionando aqui um detalhe para vocês. O que é fazer discípulos? Esse assunto é tema de discussão no meio missiológico há muito tempo. E aí, eu queria contar para vocês uma história. Acho que vocês já ouviram, já leram talvez a respeito de um homem chamado Donald McGavran. Donald McGavran foi o fundador do Instituto de Crescimento de Igreja que tem lá em Pasadena, na Califórnia, o Instituto Fuller, onde é uma escola, é uma universidade que forma doutores na área de teologia, de religião, enfim. Foi fundada por esse homem. Donald McGavran nasceu no final do século XIX, 1897, na Índia, porque os seus pais americanos estavam lá como missionários. Mais tarde ele também se tornou missionário como os pais na mesma Índia e coordenava várias instituições sociais de missão lá na Índia. Mas McGavran começou a se sentir incomodado porque a missão de pregar o Evangelho estava estagnada ali, não havia avanço, não havia crescimento, as pessoas não estavam sendo ganhas para Cristo, simplesmente estavam mantendo as obras sociais e não avançava a missão. Incomodado com isso, McGavran começou a estudar, começou a pesquisar, e ele escreveu alguns livros, um deles, o livro As Pontes de Deus, em que ele começou a mostrar como nós podemos criar pontes para chegar às pessoas e alcançar as pessoas com o Evangelho. Depois ele escreveu outro livro chamado Compreendendo o Crescimento da Igreja. E nesse livro, Compreendendo o Crescimento da Igreja, ele trouxe muitas contribuições positivas, mas há uma contribuição que a gente contesta na visão que temos como igreja do discipulado. McGavran chegou à seguinte conclusão, ele diz assim: olha, a grande questão é o discipulado. Nós não estamos crescendo por causa do discipulado, que a gente não está sabendo entender essa expressão aqui. Aí ele passou a defender o seguinte, McGavran disse assim: Jesus falou, façam discípulos, a grande comissão é fazer discípulos, e até aí nós concordamos totalmente. Mas aí ele diz assim, o que é fazer discípulo? Fazer discípulo, disse ele, é levar a pessoa a aceitar Jesus e batizá-la. Ele disse, o discípulo é feito no momento em que a pessoa aceita de pronto Jesus. Aceitou Jesus, é discípulo, então tem que batizar. E aí o ensino vem depois. Porque ele disse, Jesus falou aqui, faça discípulos, batize e ensine. Seguindo a lógica aqui, ele diz, então é assim, eu prego aqui uma mensagem de quem aceita Jesus, aceitou, vem aqui, batiza, e pronto, ensina depois. Aí com isso ele diz, assim a igreja vai crescer, por isso que não cresce, porque vocês não estão fazendo isso. Bom, com o passar do tempo, o mundo cristão foi nessa direção de McGavran, e
esse conceito de que discípulo aceitou Jesus, batiza, já é discípulo, aceitou Jesus, é discípulo, então batiza e o ensino é depois, o ensino é posterior. Só que com o tempo, gente, a igreja foi nessa direção e com o tempo começou-se a perceber que alguma coisa estava errada. Por quê? Porque essa história de dizer assim, aceitou Jesus, batiza e o ensino é depois, começou a desvirtuar a identidade cristã, porque o ensino depois nunca acontecia. E então, como igreja adventista, nós temos a seguinte posição: a igreja adventista entende que ser discípulo não é apenas um ato, é um processo. Fazer discípulo não é uma coisa de um momento, é uma coisa de uma vida, é algo de vida, não é? É um processo. E que, para que a pessoa se qualifique para ser um discípulo de Cristo, ou para ser uma discípula de Cristo, a pessoa precisa ter um conhecimento básico para entender a decisão que está tomando e o compromisso que está fazendo. Então, por isso que como igreja, antes de batizar a pessoa, nós levamos à pessoa um conhecimento básico da Bíblia, através do ensino bíblico, do estudo bíblico. A pessoa estuda os temas básicos da Bíblia, e então ela entende o que é o compromisso do discipulado, ela aceita, aí ela é batizada, mas agora está iniciando um processo que vai continuar durante toda a vida. E o discipulado envolve todas as atividades de educação contínua da igreja. Aí nós temos a escola sabatina. E se nós queremos ter discípulos fortes na igreja, nós precisamos ter escola sabatina forte, estudar a lição todo dia, fazer o culto em casa, ir para a escola adventista, ir para os desbravadores, participar lá da classe de confirmação, da classe de discipulado, não é? Ser desbravador, cantar aqui na igreja, participar do culto. Todas essas atividades são importantes e são parte da formação discipular, que dura a vida. Mas irmãos, entenderam aí qual que é o nosso alvo, qual que é a nossa razão de ser como igreja, qual que é o imperativo da grande comissão? Fazer discípulo. E a gente faz discípulo indo, batizando e ensinando. E antes de batizar a pessoa, nós damos um ensino básico para ela compreender o compromisso que está fazendo. Aí ela se batiza, mas nós não podemos parar aí. Nós temos que continuar. Ensinar a fazer o culto em casa, ensinar a estudar a lição de escola sabatina, participar da escola sabatina, participar do coral, dos desbravadores, da escola adventista, da escola de discipulado, envolver-se na missão. Esse processo todo é fundamental para formar um discípulo. E até Jesus voltar, nós estamos no processo de formação discipular. Mas a gente tem como igreja que entender isso. Nós temos que nos abraçar nesse propósito, porque não basta fazer uma parte da grande comissão. Não é só ir, não é só batizar, não é só ensinar. O processo tem que estar completo, não é? Para que assim a gente possa realmente formar discípulos para o reino dos céus. Irmãos, que Deus nos abençoe, para que nós possamos realmente fazer discípulos aqui em nossa igreja, aqui nesta igreja, onde quer que as pessoas estejam aí participando agora com a gente, que nós possamos ter essa visão do discipulado e investir nisso, porque Jesus nos deu a grande comissão de ir e fazer discípulos para o reino dos céus. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Pastor Jolivet, nós somos imensamente gratos pela sua presença aqui, por essa explanação de missão que nós estamos precisando aqui, juntamente com os nossos discípulos aqui, que estamos sempre aprendendo mais e mais sobre a Bíblia
E nesse caminho, nós aprendemos aqui que no caminho nós vamos aprendendo, e isso é o processo da santificação. Nós agradecemos imensamente a sua presença aqui conosco. E fica aberto aqui para outras vezes estar aqui conosco e compartilhando desse conhecimento. E eu quero dizer à igreja neste momento, e a todos vocês que estão aqui, a gente quer agradecer também você que participou aqui conosco desta live, junto aqui conosco, aprendendo mais sobre a Escola Missionária Virtual. E esse é um processo que você pode estar, sim, inserido neste processo. Nós temos muitas pessoas, muitos candidatos, muitos alunos querendo estudar a Bíblia. E você que está aí conosco, participando desta live, ligue para nós e para que você também possa ter esta oportunidade, essa experiência de dar um estudo bíblico para alguém e trazer esta pessoa para Jesus Cristo. Neste momento, nós vamos finalizar aqui, nós vamos fazer uma oração e gostaria que vocês pudessem se colocar em pé para que nós pudéssemos encerrar com uma oração. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade que o Senhor concedeu aqui para nós recebermos estes conhecimentos, aprendermos mais de como agirmos, de como podemos participar do teu evangelho eterno, Senhor Deus. O Senhor que tem uma atividade muito especial, que é a sua última ação missionária evangelística, que é o alto clamor, e nós estamos aqui todos inseridos neste processo. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos transformar a cada dia, cada pessoa que está ouvindo essa live neste momento e depois, que eles possam se decidir a dar estudos bíblicos, dar o seu testemunho para que outras pessoas possam vir e estar ao lado de Jesus Cristo. Nos abençoe agora que iremos sair daqui, que o Senhor abençoe cada família que aqui está presente e também dos que estão nos ouvindo neste momento. Perdoe os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Amém.